Aleluia! Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Oh, Cristo bendito! Próximo sábado, nós teremos um encontro com as mulheres aqui, amém? Onde estaremos reunidas, dando testemunhos, louvando ao Senhor, mulheres de todas as idades. Dando testemunhos, louvando ao Senhor, reconhecendo Jesus como aquele que nos cura. Amém? E cada irmã da igreja está sendo desafiada a convidar outras mulheres, mulheres que estão precisando de cura, de redenção, de paz no coração, porque aqui elas vão receber da palavra de Deus. Amém? Próximo sábado, às 16 horas, aqui. Abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 32. Aprendam a parábola da figueira, disse Jesus. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu, passará a terra. As coisas como hoje conhecemos, elas vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus, depois de ensinar aos seus discípulos a respeito do fim, porque Deus criou o homem, mas não para uma existência eterna aqui na terra. Desde o início que Deus vem enviando os seus profetas, dizendo que haveria um fim das coisas como estão, contaminadas pelo diabo, pelo pecado, corrompidas no coração dos homens que deixaram a Deus e não se voltam para o Senhor. E vem sendo profetizado, anunciado, e quando Jesus chega, ele mais uma vez profetiza, fazendo voz a Isaías, a Jeremias, declarando que o fim vem e o fim trará o retorno do Messias, não como filho do homem para sofrer pelo pecado dos homens, mas na sua glória da ressurreição, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para pôr fim à libertinagem do diabo e seus anjos sobre a terra e estabelecer a vontade perfeita do reino de Deus e da sua justiça. Jesus falou que esse fim aconteceria como as dores de uma mulher que está para dar à luz. Elas começam, as dores são pequenas, em intervalos elas vão aumentando, elas são como ondas que vão, passam e vem mais forte, vem mais forte. E assim a mulher sabe que é hora de parir. E Jesus avisou
a respeito de muitos sinais que seriam essas ondas de dores sobre a terra, anunciando que não dá para continuar, que tem que pôr um fim, para que venha tempos de refrigério pela bondade do Senhor. Amém? E no fim desse sermão a respeito do fim, Jesus disse: aprendam a perceber os sinais, a ler os sinais de Deus quando estão acontecendo. Como vocês sabem olhar para a figueira e, a partir dela, entender que época, que estação do ano está chegando. Não é comum para nós aqui no Nordeste figueiras, mas era muito comum nos dias de Jesus. Mas nós também podemos aprender. E algumas árvores, nós sabemos a época que elas vão dar fruto. E quando elas começam a florir, você sabe que uma estação nova vai chegar. As fruteiras, em geral, não dão frutas o ano inteiro. Elas demarcam a passagem de uma estação para outra. Começam a florir, muitas vezes na primavera, e você sabe que virá o verão, quando os frutos chegarem. Às vezes começam a dar frutos no inverno. No outono ficam ali quietas. Nós sabemos que as coisas acontecem segundo o ordenamento de Deus da natureza, sempre do mesmo jeito. Então os sinais estão ali. A figueira especificamente perde as folhas. E começam os primeiros frutos a brotar. E sem folhas. Então, as folhas começam a surgir. E quando ela começa a se encher de folhas, naqueles dias eles sabiam, era o verão que estava chegando. Estava encerrando-se a estação da primavera, viria um tempo de maior calor. E Jesus disse: aprendam com a figueira. Vejam os sinais que estão diante de vocês. E percebam que a estação está mudando. E nós estamos vendo o que está acontecendo nos nossos dias. Porque o dia do Senhor, ele não tem demarcação no nosso calendário. Deus não marcou no calendário de ninguém. Ninguém sabe. Mas esse dia não tem que nos pegar de surpresa. Porque ele disse que os sinais vão começar, as dores sobre a terra vão aumentando, e o que vai nascer é novos céus e nova terra. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, a segunda epístola de Pedro. Digo mais, exatamente, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, o versículo 13, o apóstolo Pedro diz: nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Vamos ler juntos? Nós, segundo a promessa de Deus, já esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Hoje, por todos os lados que nós olhamos, nós clamamos por justiça. Nós buscamos a justiça de Deus. Nós lutamos para viver em justiça, mas a injustiça em todos os lados. Em tudo que o homem promove, a injustiça. A justiça humana é tão falha que é cega, que usa uma faixa. Ela deveria ser a destinação do direito de cada um, mas ela acaba favorecendo a uns em detrimento dos outros.
e a injustiça. Porque o mundo está dominado, está governado, liderado por aquele que é o inimigo do homem. E não está querendo promover ninguém, está querendo destruir a possibilidade do homem estar em Deus. Mas Jesus disse, e o apóstolo Pedro está novamente dizendo, mas nós temos uma esperança, aleluia. Nós aguardamos um tempo que está vindo. Olha as dores sobre a terra aumentando, as guerras aumentando, as profecias sobre Israel se cumprindo, as palavras do Senhor se espalhando por toda a terra. E nós pensávamos que esse testemunho alcançaria as nações da terra, com missionários indo, mas hoje com a internet, irmãos, pode ser que não chegou nenhuma igreja no lugar, mas a palavra do Senhor já chegou lá. Porque a tecnologia está apressando a mensagem, está levando por todos os lugares. Se você quiser, você assiste o culto agora que está acontecendo na Coreia, na maior igreja, uma das maiores igrejas do mundo, em Seul. Não, mas eu quero assistir um culto na Austrália, o Hillsong. Aí você chega lá. E o evangelho está sendo disseminado de uma forma muito rápida. O testemunho de Cristo está avançando sobre toda a terra. E, ao mesmo tempo, toda ação maligna que promoverá dores e destruição está aumentando sobre a terra. Mas nós não estamos com medo das guerras, amém? Nós não estamos com medo da fome, nós não estamos com medo dos desgovernos, das invasões. Nós esperamos. Nós estamos olhando para a figueira, para os sinais que Jesus deixou. E o nosso coração deve ser consolado e confortado na expectativa de que virão novos céus e nova terra. Porque essa, irmãos, versículo 11, 2 Pedro, versículo 10 diz, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão no fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O dia do Senhor vem com uma grande calamidade, como nunca se viu. E ele continua, uma vez que tudo será assim destruído. Diga tudo. Todos os tronos, os impérios, os domínios, as fortunas, todas as construções humanas, tudo vai ser destruído, porque está tudo manchado pela iniquidade, pela corrupção e pela injustiça. E esse nunca foi o plano de Deus. Mas foi assim que o homem, em sua liberdade, caminhou. No tempo que Deus deu ao homem na terra, esse vai ser o fim. Catástrofe. Mas nós esperamos, não calamidade, nós esperamos o que vem depois da calamidade, novos céus e nova terra, aleluia, onde a justiça habitará, onde não haverá mais a oportunidade do maligno dominar qualquer coisa. E aqueles que estarão no Senhor, com um novo coração, aleluia, viverão para a glória do Senhor
e do Cordeiro. Eu queria lhe convidar a abrir agora a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 13. Aprenda com a figueira. Perceba o que está acontecendo à sua volta, que as coisas não estão do mesmo jeito. Está tudo sendo abalado. Para que venha novos céus e nova terra, o Senhor tem que abalar tudo que precisa ser abalado. Em Jeremias, no capítulo 13. Essa é mais uma parábola do profeta, que naqueles dias foi para Israel, para o povo da aliança, da antiga aliança, mas que nos ensina exatamente o que Deus quer conosco. Como é o nosso Deus. O Deus que trará um fim, como um dia de juízo, como um dia de destruição, como tempo de começar tudo novo. Por quê? É isso que Ele quer. É esse o planejamento dEle. Assim me disse o Senhor. Vamos entender. Vá, Jeremias, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da sua cintura. Não o molhe. Comprei o cinto, disse Jeremias, segundo a palavra do Senhor, e coloquei na minha cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali, na fenda de uma rocha. Fui, escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor disse ao profeta: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto, que eu lhe ordenei que escondesse lá. Fui até o rio, cavei, tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Agora vamos entender o que o Senhor queria dizer com essa parábola animada, por essa ação do profeta. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá, o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto que não presta para nada. Porque, agora aqui vem a grande revelação. Porque, assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. O cinto não era de couro como nos dias de hoje. Era uma faixa de linho
grossa, retorcida. Mas como nos dias de hoje era amarrado na cintura, para dar mais elegância, para facilitar a caminhada, segurava, levantava a túnica para não esbarrar nos pés. E podia também ser usado para pendurar armas, espada, escudo. E o Senhor usa a imagem do cinto. Eu sei que hoje em dia os homens quase não usam cinto. Caiu meu em desuso, né? Os jovens, os meus têm cinto e nem botam. Eles até gostam quando as calças ficam riando, né? Mas onde é que se usa o cinto? Preso ao corpo. E o cinto é ajustado para ficar bem preso ao corpo. É isso que Deus quer. Nós, junto dele. Ele diz, assim como esse cinto, é isso que eu queria que o meu povo estivesse assim, olha, apegado a mim. Apegado, sem deixar brechas. Bem juntinho. Quando você puxa o cinto no último furinho lá. Aperta, né? Hoje é assim. Ou as mulheres quando usam faixa nos vestidos e amarram e dá aquele laço que até faz a gente emagrecer um pouquinho. Deus está dizendo, era isso que eu queria com o meu povo. Eu apeguei o meu povo a mim. Eu amarrei o meu povo em mim, era para estarmos juntos, para caminharmos juntos, para estarmos juntos de dia, de noite, nas suas lutas, nas suas alegrias, segurando ali o povo, vamos dizer, prendido ao Senhor. Isso era a força da aliança. Um povo que seria o meu povo, a minha glória, o meu louvor. O povo seria um cinto na cintura de Deus, vamos dizer assim. E ele iria ajustar para ficar sempre bem próximos. Mas Deus disse, mas o meu povo não quis me ouvir. Como um cinto que apodreceu. E não adianta tentar, ele esfarela. Já viram o tecido apodrecido? Você vai amarrar e ele se racha, se quebra, se desfaz. Quando Jesus se manifesta como Filho de Deus, como aquele que trará a grande salvação nos seus últimos momentos com os discípulos, ele faz uma oração quando ele diz, Pai, que eles sejam um conosco. Eu em ti, eles em mim. É como o eco dessa parábola. Jesus está dizendo, vamos fazer da igreja o nosso cinto. Vamos estar ligados, trazê-los para junto, para perto, para estar conosco, que sejamos um, que eles sejam um em nós. E Jesus diz, como eu sou um contigo, que eles, todos os que creem, sejam um conosco. Apegados. Isso não se parece com alguém que vem a cultos no domingo. Isso não se parece com alguém que lê a palavra de Deus de vez em quando. Essa parábola não se parece com alguém que, às vezes, tem tempo para orar. Ele quer proximidade. A nossa vida ligada a dele. Israel apodreceu, embora fosse o cinto que o Senhor escolheu, a aliança do Senhor era com eles. Apodreceu porque não deram ouvidos ao Senhor.
por mais que os profetas clamassem, trouxessem o convite de Deus para voltar, o povo foi se endurecendo, até que se desfez o laço que os prendia ao Senhor. E veio o fim. Em Jeremias, ainda no capítulo 5, Deus diz para eles, como está dizendo para nós. Versículo 29. Deveria eu deixar de castigar essas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. O meu povo quer ser enganado. Gosta do faz de conta, da pantomima, do teatrinho. Não quer viver para mim. Isso é uma coisa horrível. Mas aí vem a pergunta. Porém, o que é que vocês farão quando chegar o fim? Para aquela geração, o fim chegou. Com a destruição de Jerusalém, do templo. Hoje, essa profecia não se refere só a Jerusalém, se refere à terra toda. Será que Deus não vai julgar esse mundo com todo o mal que está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Ou porque Ele não se intromete em cada situação, nós achamos que Ele está achando que isso tudo é normal? Não. É coisa horrenda o que está acontecendo na terra. Mas quando chegar o fim, e aí, como é que vai ser? E a pergunta vem também para a igreja. E quando chegar o fim? Se nós não estivermos dando ouvidos à palavra do Senhor, se nós não estivermos atentos aos sinais, a corrupção está aí, ela nos alcança. As seduções estão aí, vão nos atingir. Aquele que está em pé, não pense que está forte. Tem que ter cuidado para não cair. Porque quando o fim chegar, como é que vai ser? O convite do Senhor, a oração de Jesus Cristo, é para sermos esse cinto saudável, presos ao Senhor. Ligados, tão próximos do Senhor, que o nosso deitar e o nosso levantar, que o nosso agir ou o nosso descanso, tudo que nós fizermos, tem que ser para o louvor da glória do Senhor. Nada de mim para mim. Amém? Eu e o Pai somos um, e nós vimos o que é viver em unidade com o Pai. Jesus disse, estar em unidade com o Pai é não fazer nada que o Pai não quer que seja feito. Então todo mundo ia dormir e Jesus acordava mais cedo. E várias vezes os evangelistas dizem que ele saía de madrugada para orar. Com certeza ele não estava orando por coisas. Ele estava orando por direcionamento. Ele não podia se desligar, ser separado. Ele não queria distância. Ele precisava ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus tem a sua voz como uma das potencialidades dele maiores. Como a sua voz, ele criou todas as coisas. A sua voz transmite seu poder e a sua graça.
mas ela pode vir como um ciciar. Ela pode vir bem suave, como uma brisa. Ela pode vir como um grito, como uma música, como um convite, com a letra das Escrituras, com um conselho no seu coração. Mas é preciso dar ouvidos à palavra do Senhor, a sua voz, porque Ele disse, era isso que eu queria. Foi assim que eu fiz a aliança. Eu amarrei esse povo comigo, para que ele me fosse por louvor, por honra e glória. Mas eles não deram ouvidos à minha voz. Precisamos aprender com a videira, como disse, com a figueira, como disse Jesus. Perceber que o fim está vindo. E o fim é um grande desafio para a igreja, que espera sempre o melhor de Deus. Aleluia! Mas o fim é a manifestação do juízo de Deus. Mas a igreja vai ficar guardada na esperança de não ficar só medindo o mal que pode acontecer, mas na esperança de que virá depois da tempestade. Diz o hino antigo, o céu ficará mais brilhante. Porque nós aguardamos novos céus e nova terra. Mas essa esperança só será solidificada na nossa vida com essa proximidade do Senhor. Jesus orou para que estivéssemos unidos com o Pai. E com certeza o Pai ouviu a oração. E é isso que Ele deseja. Na aliança que foi selada lá naquele sacrifício, porque Cristo se entregou, essa aliança nos liga a Deus para sermos não apenas o seu povo, porque Ele chama a igreja de nação santa, povo escolhido, propriedade particular dele. Mas em Cristo Ele também nos fez filhos e filhas. Amém? Servos e servas. Jesus também nos chamou de amigos. Porque todo propósito de Deus, que pode se desdobrar em muitas ações, mas dependem de nós estarmos apegados a Ele. Apegados, como o cinto que segura a calça hoje, de cada um que está aqui, ou a faixa que está na cintura, preso ali, com o Senhor, ouvindo a sua voz, estando prontos para obedecer, porque quando o fim chegar, quem assim estiver em Cristo, só vai encontrar alegria. Amém? Porque encontrará a redenção. O mundo vai ver a destruição, mas os que estão em Cristo receberão a coroa da vida. Receberão, aleluia, a entrada para viver a eternidade nesse, vamos chamar, nesse mundo novo. E não há nada aqui tão bom que possa se comparar com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Espírito Santo nos diz através do apóstolo Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o homem ainda imaginou o que está preparado para acontecer. O bom que Deus tem para a eternidade. Há coisas boas nessa criação, porque Deus fez tudo perfeito ao seu tempo. E há coisas nas quais nos apegamos ainda. Mas tudo isso vai passar. E o que está por vir, irmãos, será muito melhor. Muito mais melhor.
num português bem dizido, do que tudo que é bom, tudo que você acha o melhor hoje, ainda haverá um mais melhor de bom. Vamos ficar em pé.